Olá, que Deus nos ilumine. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre o impacto da vinda de Jesus à Terra há mais de 2000 anos e seu papel como governador do orbe, e também sobre a importância de seus ensinamentos para a humanidade, bem como o Consolador que ele nos prometeu que nos enviaria. O tema de hoje é as lições de Jesus e o Consolador prometido. E para falar conosco, nós convidamos o nosso amigo Manuel Sérgio, do Centro Espírita Regeneração em Goiânia. Seja bem-vindo. É um prazer, Larissa, estar com vocês nesse programa, né? É a segunda vez. A gente espera poder, na medida do possível, esclarecer as questões que nos foram levantadas. Lembrando sempre que sempre passa pelo ponto de vista pessoal da gente. Nós vamos procurar ser o mais fidedignos possível às lições encontradas na doutrina espírita. Para nós iniciarmos, né, e situarmos aí o nosso telespectador, quem é Jesus? Eu vou me utilizar de um trechinho do livro Consolador, que nós temos aqui em mãos, na pergunta 288. A pergunta é formulada nesses termos: meu Pai e eu somos um. Poderemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? Emmanuel responde com muita propriedade. A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. E na sequência da pergunta 283, ele fala assim: enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Bom, então como a gente vê na resposta aqui de Emmanuel, né, a identidade perfeita de Jesus com Deus, não obstante sendo filho. Não sendo a mesma pessoa, exatamente, né? Na pessoa de filho, né? Que é muito importante de observar. Então a gente tem uma relação direta com Jesus no aspecto de que ele é nosso irmão. Uma maior tranquilidade, uma consideração que a gente pode ter de afeto, porque a gente se relacionar com o irmão muitas vezes é mais fácil do que se relacionar com o pai, né? Então, Jesus, dentro disso, demonstra a categoria do seu espírito. Por quê? Porque nas mãos dele tem uma quantidade imensa de espíritos que, através do exemplo dele, podem se desenvolver de retorno ao Pai. Porque, como já diz, né, no Livro dos Espíritos, o guia mais perfeito que nós temos é Jesus, né? Então, espelhando aí neste irmão, a gente vai agir conforme nós temos para a caminhada aí de retorno a Deus, né? Isso é muito importante a gente saber, porque a gente precisa melhorar as nossas relações com Deus e com Jesus. Jesus é a perfeição relativa de conformidade com o Pai, que é a nossa referência, porque Ele é o nosso Criador. Mas nós precisamos ter uma proximidade maior com Jesus, um grau de convivência maior, um grau de convivência mais íntimo, Larissa. Sem ter aquela pessoa distante que fica dando impressão para a gente que é inatingível. Não tanto inacessível, mas inatingível. Não, a evolução vai nos levar à condição de Cristo um dia. E Ele é a maior referência para nós. Nós podemos nos apoiar dele como irmão, sem que ele vai tirar de nós todas as responsabilidades que nós temos que ver no tocante às questões do livre-arbítrio. Qual é a sua importância para a humanidade como um todo, da sua vinda, né? O início entrando já na questão do impacto da vinda dele à Terra. Bom, a gente observa que nós somos espíritos em evolução. Chegamos no grau, de acordo com as obras de Rustem e Universo e Vida de Irmão Áureo, de que a gente vem caminhando pelos processos evolutivos até conseguir a condição de responsabilidade através do livre-arbítrio, a condição de consciência, e caímos no orbe terrestre. É necessário que haja, então, uma referência, um encaminhador, um acompanhador desse processo, um tutor, para que a gente possa fazer esse processo de desenvolvimento. Então, Jesus é justamente essa alma que nos dá a consideração da gente poder ter nele a referência para a gente poder ser aquilo que se espera como verdadeiro filho de Deus. Então a importância dele é enorme. E haja visto toda a tranquilidade e o amor que ele desenvolveu na sua vinda aqui conosco. E trazendo lições que eram revolucionárias no seu tempo, né? Quando ali o amor familiar era até, inclusive, bem mais difícil, né, do que atualmente as relações familiares, ele ainda veio falar de amor aos inimigos. Então, sim, como a teoria de Jesus era avançada para o seu tempo. Né? Exatamente, mas você pode ver que era uma coisa bem prática.
Porque é a situação que a gente vive hoje, né? As questões de relação com o próximo são as questões mais difíceis que nós temos hoje. Dilemas, as relações, né? Com os pais, as relações com o cônjuge, a disfunção que há nas famílias hoje, muitas vezes do pai não ocupando a sua posição, a mãe não ocupando a sua posição, os filhos não ocupando a sua posição, e cada um muitas vezes ocupando a posição do outro, trazendo uma série de perturbações. Então Jesus, na sua época, já trouxe para nós uma série de ensinamentos que nos dão base para que a gente possa efetuar, cada um na sua função, o processo de poder estar junto uns aos outros. Manuel Sérgio, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ali constam nos versículos 17 e 18, nós observamos a seguinte passagem de Jesus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. A que lei Jesus se referiu nesse momento? E em que consiste, né, essa lei e como Jesus daria cumprimento a ela? Bom, como a gente disse anteriormente, nós vimos de um processo evolutivo, né? Então, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, existem todos os aprendizados referentes ao processo de desenvolvimento da nossa alma. Então, o nosso passado, ele foi guardando instintivamente determinadas ações que, necessárias na época, hoje fogem ao padrão ético, moral que Jesus desenvolve. Então, o próprio Jesus veio dizer que todas as situações que nós vivemos para trás, elas são responsáveis por nos ter feito chegar até aqui. Então, ele mesmo não pode derrogar essa lei, de que o desenvolvimento da gente saindo do primitivismo para um processo de maior desenvolvimento, nos fez chegar até aqui. Então, ele atesta, pelas suas próprias ações, que não é contra as leis anteriores, mas ele veio sim dar cumprimento a elas e veio mostrá-las na sua amplitude maior. Haja visto os ensinamentos de André Luiz quando ele coloca para nós sobre a casa mental. A casa mental já é uma ampliação do nosso passado, que não deve ser desdenhado porque ele nos foi útil em determinado momento. Eu não devo ter raiva dele. Eu devo simplesmente compreendê-lo para que eu não use mais as mesmas metodologias e possa dar cumprimento às leis de Jesus, às leis divinas, para que eu possa continuar o meu processo evolutivo e meu processo de desenvolvimento como espírito. Então o próprio Jesus jamais poderia fazer isso, porque ele é o nosso irmão mais velho. O grande cerne da educação é não acessar a bagagem negativa que nós já trazemos, né? Colocar para fora essa bagagem positiva e desenvolvê-la ao longo da nossa reencarnação. Sim, a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes é útil que o joio apareça para a gente poder separar e depois deixar dar desenvolvimento ao trigo. Então, muitas vezes eu vou ter que conhecer as minhas bagagens negativas. O que eu não posso é usá-las novamente, porque, inclusive, pela doutrina espírita, eu sei do que eu sofro hoje em função dessas decisões negativas. Então, é necessário que eu veja, que eu as compreenda, que eu não tenha medo delas, mas que eu saiba dizer não a elas. Esse momento de dizer não vai ser justamente o momento em que elas aparecerem na minha vida. Então, elas aparecendo porque foi uma permissão divina, eu saiba dizer não a elas adequadamente. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e conversamos hoje sobre o tema As lições de Jesus e o Consolador Prometido. Manuel Sérgio, por que Jesus utilizou a linguagem figurada das parábolas para trazer ao povo seus ensinamentos? Por amor, né? Porque se eu não souber usar a linguagem adequada para as pessoas, como é que elas vão aprender? A gente já tem inúmeros problemas com os nossos filhos hoje, porque muitas vezes a gente conversa com os nossos filhos, já baseado nas ideias que nós temos diante de um problema, e a gente acha que ele está ouvindo aquilo tudo e está compreendendo e a gente aguarda dele uma resposta. Como nós pensamos. Exatamente, como nós pensamos. Isso é o que é pior. E muitas vezes, depois eu vou ver que ele não soube fazer porque ele não tinha conseguido aprender tudo aquilo que eu tinha falado para ele. Então Jesus teve o maior cuidado com isso, por isso que ele usou essa metodologia fantástica, que é a metodologia das parábolas, né? As quais ele, contando uma história,
porque ele referenciava as ideias dele. Ele também concluía na própria história, dando uma imagem mental. Hoje a gente vê que a gente vive baseado em imagem, né? Hoje tudo é imagem. Televisão, ficando cada vez, uma tecnologia cada vez mais desenvolvida, nos leva cada vez mais à imagem, e a imagem por si só já traz 1 milhão de mensagens junto com ela. A internet, então, né? Exatamente, todo esse desenvolvimento tecnológico. Então Jesus, na época, a tecnologia que ele usou foi justamente as parábolas. E você vê que ele teve os cuidados de usar as parábolas da cidade na cidade, as parábolas do campo no campo, e assim sucessivamente, de acordo com a condição da pessoa, de absorver aquilo que ele estava falando, tendo o principal cuidado, deixar uma imagem para que mais tarde ele possa recorrer a ela para poder dar sequência, né, na vida dele, porque Jesus não vai estar com ele o tempo todo, assim, no aspecto da consciência, né? Assim, através da imagem, Jesus pode recordá-lo de que ele tem que ter uma reflexão além daquela, a respeito do assunto que ele está vivendo, do conflito que ele está vivendo, da relação que ele está vivendo. É muito interessante que as parábolas são muito atuais para nós, apesar de serem histórias do tempo de Jesus, elas nos são muito aconchegantes, né? Quando nós conseguimos ler e aí temos o apoio da doutrina espírita, elas também nos trazem esse enriquecimento também e esse consolo. Eu acho importante porque, como Paulo colocou, né, se a gente tirar o espírito da letra, e aí a doutrina espírita nos trouxe uma série de conteúdos, né? A gente tem outras condições de poder perceber o que aquele ensinamento pode dizer. Então a gente ainda temos esse benefício, né? Manuel Sérgio, o impacto da vinda do Cristo à Terra foi tão grande que o próprio Jesus fala, conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. O que ele quis dizer com isto? É justamente o que a gente conversou agora há pouquinho. Eu desenvolvo a minha vida hoje baseado nas memórias que eu tenho das coisas que deram certo com relação ao meu passado. Então, muitas vezes, quando eu me vejo diante de um conflito, eu vou usar aquelas mesmas metodologias do passado que eu considero que foram boas, mas que hoje, diante da moral e diante da ética que o Cristo trouxe, eu vejo que não são mais adequadas. Só que eu vou ter que cortar isso aí. Então, a imagem da espada, né, é justamente de você procurar cortar isso aí. Agora há pouco nós exemplificamos a questão do joio e a questão do trigo. Eu vou ter que deixar crescer os dois, aí eu vou diferenciar bem o que é joio, o que é trigo, e aí eu vou poder usar a espada para cortar. Então, é só uma imagem que Jesus quis usar naquela época necessária, porque todos eles, assim, gostavam de imagens fortes, né? Haja visto o exemplo do próprio Moisés, né? Isso. Moisés foi um exemplo de imagens fortes, por quê? Porque era necessário na época. O processo ali de um povo ainda tão rudimentar, né? Era uma metodologia. Tinha que se impactar com a situação. Era uma metodologia, né? Que hoje, muitas vezes, a gente vê no desenvolvimento das pessoas, a gente vê que não é necessário mais determinadas imagens fortes. Mas você vê que a gente vê no nosso dia a dia ainda se usar muito essa metodologia. Por exemplo, hoje, quando se deseja alguma coisa em termos coletivos, usa-se a pressão. Poxa, não, se a gente não fizer pressão, a gente não consegue. Os ensinamentos de Jesus dizem que não é assim. Oferecer outra face, caminhar 2.000 passos. Só que hoje são poucos esses exemplos. As pessoas que têm vontade de ter esse tipo de iniciativa sofrem uma pressão danada do meio externo para não usar esse tipo de metodologia. E ele fica com medo de aguardar os resultados. Então ele deixa de usar. Mas aí a gente tem vários exemplos de várias pessoas que conviveram conosco, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, que estão em todos os campos religiosos, de pessoas que utilizaram essa metodologia e foram felizes. Apesar do sofrimento que passaram. Sim, mas o sofrimento é uma coisa relativa, né? Temos aí o exemplo de Francisco de Assis, mas isso é para um outro programa. Tá certo. Pois não. Voltando nas orientações de Jesus, ele também nos trouxe outra lição que versa o seguinte: aquele que quisesse o seguir deveria abandonar pai, mãe e filhos. O que ele quis trazer para nós? Porque é uma lição, inclusive, que está no capítulo Estranha Moral do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. O que ele quis trazer com isso? Eu acho, na minha concepção, eu considero que é uma ideia semelhante à ideia do você usar a espada. Ou seja, eu trago uma série de heranças de mim mesmo, né? Porque eu venho de vidas sucessivas, das quais muitas vezes eu tenho que abandonar. Então isso eu poderia referenciar para ficar mais fácil na época, eu considero, ele usar essa questão de abandonar
pai, mãe e filho. Por quê? Porque a gente vai viver dos hábitos que a gente aprendeu muitas vezes com os pais da gente, que por sua vez aprenderam com os pais dele, e são hábitos que, numa boa parte deles, já não são úteis mais para mim poder viver a atualidade. São repetidos sem reflexão. Sim, sim. Por exemplo, se eu pego os meus pais que tiveram uma vida, os meus bisavós que tiveram uma vida mais primitiva, que tiveram que lançar a mão de situações em que até usaram a privação da vida de outra pessoa para poder sobreviver, hoje eu não posso usar mais essa técnica. Eu vou ter que abandonar o meu avô nesse ponto, vou ter que abandonar o que o meu pai pensa a respeito desse ponto. Então, a intenção é que a gente possa evoluir com isso. Mesmo porque nós somos almas em processo de migração, né? Muitas vezes o meu bisavô fui eu mesmo com determinados tipos de ação, né? Então, eu acredito que a ideia mental seja essa. Para finalizar esse bloco, em que nós falamos muito sobre Jesus, qual a importância do Evangelho, do Cristo para as nossas vidas? Olha, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que viver Cristo no seu aspecto sentimental e não tanto no aspecto racional. Pode parecer assim uma bobagem que a gente está falando, mas a doutrina espírita é muito forte pelo aspecto da fé raciocinada, né? Mas eu acho que nós estamos precisando viver mais o aspecto sentimental, amoroso, de determinadas passagens do Evangelho que nos levem à convivência com o nosso irmão. Nós estamos pecando muito pela exclusão dos nossos irmãos, pela falta de convivência com os nossos irmãos. De compreensão. De compreensão, de fraternidade com os nossos irmãos. Isso parece ser uma coisa repetitiva, mas na realidade, mesmo muitas vezes a gente sendo espíritas, a gente não vai a fundo nessa questão. Porque, na minha consideração, a gente leva em consideração que a gente deve pagar por um processo que a gente fez errado. Na realidade, a lei não funciona assim. O que Deus deseja de nós é que a gente experimente aquela situação que nós, por ignorância, decidimos lá atrás deixar de lado com relação aos nossos irmãos. Então, Ele não quer que eu sofra, Ele quer que eu experimente, porque a experimentação é que vai dar para mim a consolidação de que aquilo é ruim. Para que eu vou fazer de novo? Então, nesse ponto, eu vou entender que o perdão, a lição do perdão, que Jesus fala com Pedro de 70 vezes, 7 vezes, a compreensão, a convivência, a fraternidade no Evangelho, são aspectos importantíssimos, principalmente para o dia de hoje. Todos nós, como almas imortais, temos em torno de nós um campo vibratório. Este campo vibratório, ele está interagindo com campos vibratórios da humanidade inteira. E eu, inconsciente disso, porque nós ainda, atavicamente, somos ainda muito cabeça, tronco e membros. Eu esqueço que eu sou um espírito imortal, eu esqueço que eu tenho um perispírito e um campo da aura, e que eu vivo e tomo decisões baseadas nesses campos a todo instante. Na interação deles. Numa interação. E aí eu reajo sem levar isso em consideração. Então a gente leva muito isso em consideração, muitas vezes baseado na obsessão, mas não é isso, porque todo o processo de ligação nasce na gente. Se nascer em mim, se eu compreender os exemplos de Jesus, eu vou começar a fazer um nascimento diferente em mim. Compreendendo, como a gente falou agora há pouco, o meu joio, para me poder podar, mas eu tenho que enxergar ele. Muitas vezes uma experimentação vivida é justamente a gente ver o joio que está na gente. Então não posso ter raiva disso. Então, vendo o joio, eu separo e aí procuro ter o exemplo melhor, que é o exemplo de Jesus, nesses aspectos que eu estou chamando a atenção agora, que na minha opinião são importantíssimos, que é da inclusão, da convivência, da fraternidade, da compreensão mútua. De não querermos obrigar o outro a pensar como nós, agir como nós. De se colocar no lugar do outro. Exatamente. Esse ponto que você colocou então... Alteridade. Né? Sim, esse ponto que você colocou então é importantíssimo. Eu querer que as pessoas pensem de conformidade comigo. Nós somos todos filhos de Deus, todos nós vamos recuperar a consciência disso. Então só tem que dar o tempo para a pessoa poder fazer isso no tempo dela, com paciência, com calma, com convivência, etc. Nós finalizamos aqui o segundo bloco e iremos para um breve intervalo. Já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo
que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o assunto As Lições de Jesus e o Consolador Prometido, já encerrando o nosso programa agora no terceiro bloco. Manuel Sérgio, Jesus promete à humanidade um Consolador, e podemos observar também no Evangelho de João que ele diz que esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Qual é este Consolador prometido por Jesus? Bom, se a gente observar as obras espíritas, está claramente dizendo que é justamente a doutrina espírita, né, o espiritismo, que vai dar para a gente as noções de alma imortal que a gente é. Porque hoje a alma imortal, muitas vezes, ela é considerada uma coisa à parte e muitas vezes não se analisa profundamente o que significa isso. Imortalidade da alma, se a gente for analisar bem, é que ela não vai acabar mais. Bom, se ela não vai acabar mais, significa também que ela teve uma criação muito anterior a esse momento que a gente vive hoje. Por quê? Até pelas vários conhecimentos que a gente descobre no nosso dia a dia, a gente vê que isso tem origens anteriores a esse tempo que a gente vive aqui. Então, a nossa alma é de muito tempo atrás e temos a eternidade, vamos assim dizer. Então, sendo assim, eu, como Consolador Prometido, começo a me integrar na condição de alma que eu sou como alma imortal. Então isso significa eu ter consciência das decisões que tomei da criação para cá, tendo consciência dela, vou começar a tomar decisões diferentes para que eu possa retornar mais rápido para o meu Pai. Isso acarreta uma responsabilidade grande na consciência. Isso põe toda a responsabilidade na nossa mão, mas isso é uma grande notícia. Por quê? Porque isso vem confirmar de que a gente já tem condições de fazer isso. Jesus confia na gente já. Deus confia na gente. Por quê? Porque chegou no momento em que eu posso ter as informações para começar a tomar as decisões. Aí voltamos na questão do bloco anterior. Eu tenho que respeitar a velocidade individual de cada um. E para mim fazer isso, eu tenho que ser fraterno. Eu tenho que conviver, eu tenho que escutar, tenho que silenciar. Tem que ter uma série de atitudes que nos mantenham juntos, porque um dos maiores problemas que nós temos é justamente a questão de convivermos juntos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, a gente se relacionar, são os maiores mandamentos, provavelmente os maiores problemas que a gente tem. Então, dentro disso, o Consolador vem justamente nos dizer, olha, você é assim, mas você já foi pior, hoje você está mais ou menos e você pode ser melhor, chegando um dia mais tarde na condição do anjo. Mas isso vai ter que ser um trabalho seu. Não podemos esquecer que Deus está por trás de tudo isso aí. É a grande força que movimenta a nossa alma, mesmo que a gente fique inerte. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que você fique inerte, Deus continua te atraindo para Ele. A gente muitas vezes não tem consciência do que seja isso, velho. Porque eu saber que Deus me ama, apesar de toda a consciência que eu já tenho das decisões erradas, né? Das decisões que eu tive baseadas na ignorância que eu tenho em determinados assuntos. Ele continua me amando, o Consolador já é a grande informação para a gente ir caminhando para cada vez mais conhecer mais a respeito desse assunto. Ou seja, da imortalidade na nossa alma. Por quê? Qual é a consciência que nós temos hoje? Alguma coisa da nossa memória, o tempo que nós vivemos de vida até a data de hoje e para frente, a gente mais ou menos sabe por quê. Só uma perspectiva. É, porque já é resultado de decisões que tomamos. Não tem problema, meu filho. Você deixou cair o copo, quebrar? Recolhe o vidro quebrado, tenta colar o copo, se ele servir para você beber, tudo bem. Se não, vamos dar um copo novo para você. Processo da reencarnação, né? Olha só como tem coisas importantíssimas que a gente pode colocar dentro do Consolador Prometido, que Jesus colocou lá por ser nosso irmão, né? Vai falando, calma, meu filho, lá na frente nós vamos ter informações úteis para você poder ir superando cada vez mais as suas dificuldades. É uma grande consolação, realmente, né? Nossa, você imagina uma pessoa que perde um parente hoje? Pelas informações que nós temos, a gente sabe que não perde. Um filho, principalmente, um filho, é muito uma marcante. Mãe, um pai, um amigo. Poxa, não, eu sei que na realidade não foi uma morte. É simplesmente uma situação em que, dependendo até do meu grau de
consciência da estrutura que eu tenho, eu posso me comunicar com eles. Por que isso não ocorre hoje? Por causa dos nossos atavismos, os nossos medos. Nós temos medos profundos com relação a isso. O fantasma é bem vivo na nossa vida, né? A assombração, o sobrenatural. Figura, né? Essa figura são figuras que pesam muito e não me deixam, né, me aproveitar dessas informações que o Consolador trouxe. Por falar em Consolador Prometido, né, que nós identificamos aí como sendo a doutrina espírita, fala um pouquinho para nós sobre a tarefa do codificador Allan Kardec. Foi uma tarefa sem igual, né, de compilar e de nos trazer aí esses esclarecimentos. Não tenha dúvida. Kardec, né, ele era um educador, discípulo de Pestalozzi, e aí, por uma característica que ele tinha de curiosidade, ele participou de algumas reuniões em que processos mediúnicos ocorreram, e isso foi o start inicial para ele desenvolver obras importantíssimas para a gente, né, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Obras Póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, de tantas outras que ele trouxe, né, que dão base para todo esse conhecimento que a gente está falando hoje, e outras que deram base para que Chico Xavier pudesse trazer obras aí. Nós temos os desdobramentos, né, dos Espíritos aí, André Luiz, Emmanuel e tudo mais, né? Então, é fundamental, é de fundamental importância. E para compreendermos esse Consolador, né, colocar aí um estudo sistematizado, né, o conhecimento dessas obras, porque o próprio Kardec nos recomenda, né? Sim, sim. Caro amigo telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita e sobre os livros que aqui nós citamos e conversamos, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós chegamos ao final do programa, agradecendo a presença do nosso amigo Manuel Sérgio e também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.